Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Mercado da bola do Flamengo agitado, reforços chegando, mais nomes sendo falados por aí. Até o Carrascal, hein? Já tem data para desembarcar no Rio de Janeiro. A gente vai falar para vocês sobre essa situação, sobre essa chegada do Carrascal, o Samuel Lino chegando também, né? Aí tem outros nomes por aí, Anderson Talisca, Renier. O que será que a gente descobriu sobre esses assuntos? A gente vai trazer para vocês aqui. Vamos falar também sobre o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Competições de volta do mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores vão voltar. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito, muito importante pra gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então solta o dedo no like aí, se inscreva aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre Carrascal, Jorge Carrascal, né? Finalmente Jorge Carrascal chega ao Flamengo, a previsão de desembarque dele aqui é nesta quarta-feira, tá? Como a gente já tinha trazido para vocês, o Flamengo já tinha acertado a contratação do Carrascal, mas por conta dos embargos, por conta da situação complicada, é complicada essa burocracia envolvendo o clube russo, e o Dínamo estava contratando o Rubens do Atlético Mineiro e só queria liberar o Carrascal quando já tivesse assinado o contrato com o Rubens, até porque seria uma operação tripla, né? Chegaram à conclusão de que o melhor seria uma operação tripla. Então o Flamengo vai pagar o Carrascal em duas parcelas. A primeira à vista e vai ser depositada na conta do Atlético Mineiro e não na conta do Dínamo. Então o Flamengo vai pagar o Rubens para o Dínamo e o Carrascal, né? E aí abate mais da metade do valor do Carrascal e depois o Flamengo paga mais uma parcela, né, ao Dínamo pelo Jorge Carrascal. Então, finalmente, o Rubens já chegou lá na Rússia, já se apresentou. Na imprensa russa trouxe essa notícia hoje cedo, que o Rubens já tinha desembarcado por lá. E aí, tudo certo. Então, o Jorge Carrascal embarca nesta terça-feira para o Brasil e chega no Rio de Janeiro na quarta-feira. Samuel Lino chega nesta terça-feira pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, ele desembarca no Rio de Janeiro, vai direto para o Ninho do Urubu, assinar contrato, fazer aquela fotinho, conhecer os companheiros. E na parte da tarde, o Emerson Royal vai ser apresentado, né, para a imprensa coletiva, vai falar lá com a gente, vai responder algumas perguntas lá para a gente. Então, nessa apresentação do Emerson Royal, que acontece na terça-feira pela tarde. Como é que tá a situação do Emerson Royal e do Saul, por exemplo? São jogadores que até o próprio Felipe Luiz falou que estão bem fisicamente, mas precisam fazer alguns trabalhos ainda com bola, principalmente o Saul, para ficarem à disposição. Lembrando que o Emerson Royal estava fazendo a pré-temporada lá com o Milan, mas ele não entra em campo desde janeiro. Então isso é complicado, né? E o Saul terminou a temporada lá na Espanha em maio, estava se condicionando sozinho, não estava treinando com nenhum clube, e isso também é importante, ele fazer esse trabalho no Flamengo para que eles não tenham problemas com lesões, enfim, tá? E agora, com todos os reforços, esses 4 jogadores chegando já no Rio de Janeiro, o Flamengo, como fica o Flamengo no mercado da bola? O Flamengo continua no mercado da bola ou não? O Flamengo continua sim no mercado da bola, mas obviamente com menos pressa, gente, com menos apetite. Há 2 posições que o Flamengo ainda está de olho, que é o ataque e a zaga, tá? Mas o entendimento internamente é que nesse momento não há pressa, não há desespero, né? O Flamengo trouxe as reposições do Gerson e do Wesley e trouxe 2 reforços, Carrascal e Samuel Lino. Então
o entendimento internamente que o Flamengo está bem servido e agora vai trabalhar com mais calma no mercado da bola e cumprindo também ali a questão financeira, né, que é sempre importante destacar para vocês. O Flamengo tem muita responsabilidade financeira. Lucas Beltrán, eu trouxe aqui para vocês na semana passada a informação do Lucas Beltrán, né, tá bem completinha aqui para vocês. O Flamengo fez essa investida junto à Fiorentina. O Flamengo entende que o Lucas Beltrán é um atacante que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Filipe Luís, um atacante que faz muita pressão na saída de bola, um atacante móvel, de muita mobilidade, mas o Lucas Beltrán ainda não está muito convencido de vir para o futebol da América do Sul. Ele está aguardando também propostas lá da Europa, a prioridade dele é seguir na Europa. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. O Flamengo não desiste do Lucas Beltrán, mas como eu falei para vocês, não tem desespero, né? O Flamengo está analisando aí essas possibilidades para de repente trazer um atacante. E o Pedro também, voltando a ser mais utilizado pelo técnico Filipe Luís, dá mais tranquilidade ao Flamengo neste quesito, tá? Gabriel Jesus, para quem acompanha a gente aqui, a gente já tinha trazido para vocês aqui que não fazia nenhum sentido, que o Flamengo não estava atrás do Gabriel Jesus, né? Por alguns motivos. Primeiro, Gabriel Jesus está lesionado. Gente, ele só volta em outubro. Ele tem uma lesão muito grave que ele sofreu em dezembro, cruzado. É uma lesão muito grave. Então, assim, o Flamengo não poderia fazer um investimento alto. O Arsenal quer 30, 35 milhões de euros no Gabriel Jesus para um jogador que está lesionado. Só volta em outubro, aí até voltar, pegar ritmo de jogo, enfim. Não faz sentido. E, de fato, o Flamengo não está negociando a contratação, não fez proposta, não está conversando nada em relação ao Gabriel Jesus. Anderson Talisca. A informação que eu tenho é que o Talisca não se encaixa muito no que o Filipe Luís quer. Essa é a informação que eu tenho. Perguntei para uma pessoa, essa pessoa me disse isso. Anderson Talisca não é um jogador que se encaixa muito no que o Filipe Luís quer, e o Flamengo já trouxe também o Samuel Lino, por exemplo, que vai ser um jogador que vai ajudar muito, além do Jorge Carrascal, que também é um jogador versátil, pode jogar na meia, pode jogar na ponta, enfim. Renier, ao longo da janela de transferências, o Flamengo chegou a fazer sim uma consulta pelo Renier, cria da base, né, jogador que tem contrato até com o Real Madrid até o meio do ano que vem, mas não tinha avançado por conta dos valores. O Flamengo entendeu que os valores da operação eram muito altos e não avançou nessa tentativa. Quem avançou pela contratação do Renier foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já tinha demonstrado interesse no Renier, né? Acelerou as tratativas nesses últimos dias, principalmente depois de negociar o Rubens com o Dínamo, e está muito perto de contratar o Renier. A informação que eu tenho é que faltam algumas questões a serem resolvidas, mas que o Atlético Mineiro está perto, sim, de conseguir a contratação do Renier, tá? Vamos lá. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Mineiro com mais um gol de zagueiro, né? Dessa vez, o gol do Léo Ortiz. Flamengo bem, né? Tem um jogo a menos que o Cruzeiro, vale lembrar. Então, assim, a situação do Flamengo é confortável no Campeonato Brasileiro em relação a isso, mas vai começar Copa do Brasil e muita gente perguntando: o Flamengo vai fazer o quê? O Flamengo vai poupar? Não vai poupar na Copa do Brasil? O Flamengo acho que vai, não é que vai poupar. O Flamengo não gosta, o Filipe Luís não gosta de usar essa palavra poupar. Mas a informação que eu tenho é que a ideia para esse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira é, sim, uma equipe um pouco mais, né, mexida. Por exemplo, diferente dos jogadores que vão entrar domingo, jogo fora, jogo difícil contra o Ceará lá no Castelão. Pedro deve ser titular na Copa do Brasil, ele que está suspenso. O Wallace também suspenso da próxima partida do Brasileiro. O Jorginho pode ser que dê uma descansada também. Então o Filipe Luís pode optar ali por descansar um pouco o Jorginho, né? O Jorginho, talvez o Vinha também não comece jogando, porque ele jogou bastante esse último jogo. Vamos ver o que o Filipe Luís vai fazer em relação a isso, né? Mas o Flamengo deve dar uma mexida, sim. E não utilizando, galera, olho, hein? A palavra poupar. É mais uma rotação, né? Alguns jogadores fazendo um controle de carga.
Isso é importante. Amanhã a gente deve ter mais informações, na quarta-feira principalmente, que é a véspera do jogo. Vamos ver também se algum reforço consegue ser relacionado para esse jogo decisivo, jogo importantíssimo, tá? E ó, Flamengo defensivamente está arrebentando também. O Flamengo está voando defensivamente, vários jogos sem sofrer gols dentro de casa, zagueiros fazendo gols lá na frente. Então a defesa do Flamengo tá nota 10 nesse retorno da Copa do Mundo dos Clubes. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, a ajuda de cada um de vocês. Valeu, galera!